Me chamo Carlos Henrique e hoje nós vamos falar sobre frequência de onda. Para que a gente possa dar introdução nesse conceito, a gente vai entender um pouquinho o que é uma onda. Onda, então, é uma perturbação que se propaga pelo espaço. Ela se propaga pelo espaço transportando energia, ela não transporta matéria. A onda ela possui dois tipos de natureza. Ela pode ser de natureza mecânica, onde ela necessita de um meio material para se propagar. Um exemplo disso são as ondas do mar ou uma corda de um violão. E também a onda de natureza eletromagnética, onde ela não necessita de um meio material para se propagar. Um grande exemplo disso é a luz. A onda, quanto à sua propagação, ela pode ser bidimensional, tridimensional ou unidimensional. Ou seja, unidimensional se propaga em uma direção, bidimensional em duas e tridimensional se propaga em três dimensões. Quanto à sua perturbação, a gente classifica elas em dois tipos, as ondas transversais e as ondas longitudinais. Todas as ondas elas possuem propriedades. A gente pode analisar essa imagem aqui ao lado de uma corda em uma das extremidades ela está presa e na outra a gente tem uma ferramenta para oscilar essa onda, como se tivesse uma mão segurando ela desse lado. Quando a corda está esticada, nós temos então essa linha horizontal bem no meio, que é chamada de ponto de equilíbrio. Ou seja, é quando a corda ela não está oscilando, ela está em equilíbrio. Abaixo desse ponto de equilíbrio, no ponto mais baixo, nós temos então o que é chamado de vale. É o ponto mais abaixo do ponto de equilíbrio. Acima desse ponto de equilíbrio, nós temos a crista, que nesse caso, ao contrário do vale, é o ponto então mais alto. Uma propriedade muito importante também das ondas é o seu comprimento, chamado de comprimento de onda, que é a distância entre dois vales ou duas cristas. Tem também a amplitude. O que é amplitude? É a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou o ponto de equilíbrio e o vale. É essa distância entre eles. A característica que a gente vai estudar no vídeo de hoje é sobre a frequência. O que é frequência? Bom, frequência é o número de oscilações ou ciclos de onda em um intervalo de tempo. Ou seja, quantas oscilações essa onda tem em um determinado tempo. No sistema internacional é medido de Hertz, ou seja, se uma onda possui 20 Hz, significa que ela oscila 20 vezes em um intervalo de tempo. Uma característica muito interessante das ondas é que ela sempre possui a mesma frequência desde quando é emitida. Ou seja, a frequência ela depende da fonte. Se a fonte emite ela com uma frequência de 30 Hz, durante toda a sua propagação ela sempre vai ter 30 Hz. E como que a gente pode fazer essa contagem, né? Essa medição dos números de ciclos por intervalos de tempo? A gente pode utilizar então uma simulação computacional, como a gente vai ver agora. A gente sabe que frequência é medida em Hertz, mas o que significa esse Hertz? Será que tem como a gente visualizar isso, medir e visualizar isso ao mesmo tempo? Bom, vamos tentar fazer isso aqui. Eu peguei esse simulador aqui, né? Então, que tem aqui um oscilador, né? Então a gente tem aqui uma corda, né? Mas a gente pode observar melhor, talvez nesse ciclo que tem aqui embaixo. Ó. Eu até coloquei um cronômetro aqui do lado para a gente poder acompanhar esse movimento e medir ele, né? Então a ideia da frequência é o número de ciclos por segundo, né? Ciclos por tempo, né? A gente pode usar a unidade segundo. Um ciclo seria uma volta completa aqui, ó. Então isso é um ciclo, tá? Eu vou colocar aqui no modo lento para a gente conseguir observar e contar melhor também, ó. Repara que se eu deixar aqui no modo normal, vou aumentar um pouco a frequência, vai ficar muito rápido, a gente não consegue acompanhar, né? E aí a gente poderia colocar o cronômetro, mas a gente não vai conseguir contar muito bem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar isso aqui no modo lento e vou botar aqui a frequência para 1 Hz, né? O que seria 1 Hz? Seria um ciclo por segundo. Eu vou tentar apertar aqui o cronômetro, iniciar o cronômetro, quando ele estiver exatamente aqui, ó, né?
Então, vamos lá. Então, quando ele der uma volta completa, deve completar 1 segundo ali também. Ó, então, agora a segunda volta vai ser 2 segundos. A terceira volta, 3 segundos. Claro que tem aqui os milissegundos ali que eu demorei para apertar, né? Mas é basicamente isso, é 1 ciclo por segundo. Isso seria a frequência de 1 Hz. Se eu aumentar essa frequência, né, para 2 Hz, vou colocar então para 2 Hz, então a gente vai ter 2 ciclos por segundo. Vou tentar aqui de novo. Então, iniciar o cronômetro. Olha lá. Não deu ainda 1 segundo. Quando passar pela segunda vez, vai fechar 1 segundo. Então, aqui, ó. De novo, né? Passou 2 vezes, aumentou aqui 1 segundo. Então, repara que para cada 2 voltas aqui, 2 ciclos aqui, né? Passa 1 segundo aqui. Por quê? Porque a frequência de 2 Hz é de 2 ciclos por segundo. Tá? A gente poderia pensar também, né, o que seria meio Hertz, né? Seria metade de um ciclo em 1 segundo. A gente pode também testar isso aqui. Vamos botar aqui a frequência para meio Hertz, né? 0.50. 0.50. Bom, então eu vou iniciar de novo quando ele chegar aqui, né? Eu vou iniciar aqui o cronômetro. Reparem que quando ele chegar na metade vai ter passado 1 segundo. Por quê? Porque é meio ciclo, metade de um ciclo por segundo. Então essa é a ideia da frequência, né? É o número de ciclos por tempo, né? E a unidade como, né, a gente usa segundo, então é o número de ciclos por segundo. Sintetizando tudo que a gente viu nesse vídeo, a gente pode entender então o que é uma onda, quais os tipos de natureza de onda, como ela se propaga, entender quais são as propriedades que formam uma onda e principalmente entender um pouco mais sobre frequência. Inclusive a gente conseguiu entender como ocorre essa medição dos ciclos por intervalo de tempo a partir de uma simulação computacional. Até mais!